Durante o debate e votação do orçamento de Lula e do fundão eleitoral, o deputado Cabo Gilberto Silva rebateu a velha imprensa, apontando como esse setor desrespeita a população ao divulgar desinformação. Ele disse: primeiro, queremos repudiar a senhora Rede Globo, porque um dos seus jornalistas, cujo nome não vou citar, disse que o parlamento não trabalha. Esta semana saímos 2 dias de madrugada, de forma generalizada, a parte da imprensa que desrespeita o povo para tentar manipular a opinião pública, disse em alto e bom som: os deputados estão trabalhando até mais tarde, coisa que eles não fazem, generalizando os 594 parlamentares. Isso é um desrespeito à opinião pública, à sociedade, à democracia e ao voto popular. Dirigindo-se à emissora, o deputado disse: senhora Rede Globo, por isso a senhora está sendo desmoralizada constantemente, sem o respeito dos brasileiros. Eu trabalho, senhora Rede Globo. Desde segunda-feira eu estou aqui trabalhando, longe da minha família, do meu filho recém-nascido e do outro filho de 2 anos, saindo daqui 2 vezes de madrugada para a senhora dizer que eu não trabalho? Tenha vergonha na cara, Rede Globo, lixo, canalha. O deputado também lembrou que uma decisão soberana do Congresso Nacional foi seguidamente revertida pelo Supremo Tribunal Federal e disse: não querem que falemos? Temos que falar sim. É obrigação deste parlamento falar. Cabo Gilberto Silva acrescentou que o desrespeito ao parlamento também pode ser observado nas relações entre os próprios parlamentares e disse: eu me senti desrespeitado porque o orçamento quem vota é o Congresso Nacional. Quem está usurpando a função do Congresso Nacional e do Poder Executivo é o Supremo Tribunal Federal, porque estamos vivendo em uma ditadura branca, com ar de democracia, mas é ditadura, quando a legislação não é respeitada, todos sabem disso. Ele voltou a se dirigir à emissora dizendo: senhora Rede Globo, fale do desgoverno Lula, das passagens dele, dos investimentos que ele está fazendo no exterior, da questão econômica, dos aumentos de impostos. Pare de passar pano para o desgoverno Lula e vem falar que os parlamentares são preguiçosos. Tenha vergonha na cara, Rede Globo. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 29 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Primeiramente, gostaria de pedir ao pessoal da TEC aumentar só um pouquinho o som, que eu gritei tanto aqui, elogiando o desgoverno Lula, que fiquei sem voz. Senhor presidente, primeiro queremos repudiar a senhora Rede Globo, que um dos seus jornalistas, que eu não vou citar o nome, disse que o parlamento não trabalha, porque essa semana, deputada Adriana Ventura, a senhora acompanhou aqui atentamente, saímos 2 dias de madrugada, e de forma generalizada, uma parte da imprensa, que desrespeita o povo para tentar manipular a opinião pública, disse alto e bom tom: os deputados estão trabalhando até mais tarde, coisa que eles não fazem. Ou seja, generalizando os 594 parlamentares. Isso é um desrespeito à opinião pública, é um desrespeito à sociedade, é um desrespeito à democracia, é um desrespeito ao voto popular. Então a senhora Rede Globo, por isso que a senhora está sendo desmoralizada constantemente, sem o respeito dos brasileiros. Eu trabalho, senhora Rede Globo, eu trabalho aqui desde segunda-feira que eu estou aqui trabalhando. Desde segunda-feira, longe da minha família, do meu filho recém-nascido, de outro filho de 2 anos, saindo daqui 2 vezes de madrugada, para a senhora dizer que eu não trabalho. Tenha vergonha na cara, Rede Globo, lixo, canalha. Segundo ponto, senhor presidente, é chamar a atenção da Suprema Corte mais uma vez. Esse Congresso aprovou o piso nacional dos enfermeiros e a Suprema Corte mais uma vez interferiu na decisão do Congresso, tomando decisão diferente, senhor presidente. Isso é um desrespeito à democracia, isso é um desrespeito aos senadores e deputados que aprovaram, senhor presidente, aprovaram o piso nacional da enfermagem e foi desrespeitado pelo Supremo Tribunal Federal mais uma vez. Aí não querem que falamos, temos que falar sim, é a obrigação desse parlamento falar. Com relação ao orçamento, os deputados aqui estão uma briga feia aqui, mas vamos para frente. O orçamento, ontem, a presidente da CMO foi desrespeitada pelo deputado aliado do desgoverno Lula, que provou que eles mentem para o povo brasileiro. Provou! E quem foi que provou? O próprio deputado aliado do desgoverno Lula, quando ele disse, lá no estado do Rio de Janeiro, o desgoverno Lula foi mentir lá, dizer das obras do PAC. Teve o PAC 1, teve o PAC 2 e agora teve o PAC 3. Aí eu pergunto, qual desses PACs funcionou até agora? População brasileira, senhores parlamentares, nenhum. E os senhores acham que esse 3 vai funcionar? Não vai funcionar. Aí ele disse, rapaz, Lula, eu acho que Lula errou nos números, onde é que a gente vai arrumar esse dinheiro? Aí chega o deputado Danilo Forte, o senhor foi desrespeitado ontem também? Eu me senti desrespeitado, porque o orçamento quem vota é o Congresso Nacional. Quem está usurpando a função do Congresso Nacional e do Poder Executivo é o Supremo Tribunal Federal, porque estamos vivendo em uma ditadura branca, com ar de democracia, mas é ditadura, quando a legislação não é respeitada. Todos sabem disso. E o senhor foi acusado ontem, o senhor que foi o relator, com o relator geral e a presidente da CMO, e eu me senti desrespeitado. Como é que um deputado aliado do desgoverno Lula fala daquela forma publicamente? Para tentar colocar a opinião pública contra o Congresso. Mas ele foi que disse lá no estado do Rio de Janeiro, deputado Danilo Forte, Ceará, do meu Nordeste, Nordeste do nosso Brasil, como é que Lula anuncia todo esse dinheiro para o PAC, se não tem dinheiro para o PAC? Ele mesmo disse que Lula estava mentindo. Aí ele faz o que eles fazem? Acusa o parlamento, como sempre, terceirizando a responsabilidade. Temos um governo preguiçoso. Senhora Rede Globo, fala do desgoverno Lula, das passagens dele, dos investimentos que ele está fazendo de forma do exterior, da questão econômica, dos aumentos de imposto.
Para de passar pano para o desgoverno Lula e vem falar que os parlamentares são preguiçosos. Tenha vergonha na cara, Rede Globo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela oposição, como orienta? Senhor presidente, primeiro quero parabenizar as palavras de Vossa Excelência, muito democrático, muito coerente e muito equilibrado, senhor presidente. Então, conhecia Vossa Excelência, como estou conhecendo agora, por isso que eu peço que as sessões do Congresso sejam mais vezes. É importante as sessões em conjunta do Congresso para fortalecer a democracia. Já que eu fiz essa crítica, que só teve 5, 6 é com essa. A oposição à divergência na bancada, entre parlamentares, nós iremos liberar a bancada e deixar claro, presidente, que precisamos unificar as eleições. Porque senão, vejamos, vai ter eleição ano que vem, aí o ano para aqui no Congresso. Aí em 2025 não tem eleição, em 2026 tem, para novamente. Então precisamos unificar as eleições, porque o povo brasileiro vai concordar, todos nós iremos concordar e será bom para a nossa democracia, senhor presidente. E também, senhor presidente, só mais 30 segundos, por favor, presidente. Eu defendo, senhor presidente, que as nossas emendas de bancadas não fossem alteradas, porque, como eu falei aqui por diversas vezes, o meu estado da Paraíba vai perder 11 milhões e juntando os 15 parlamentares perderemos quase 200 milhões nas emendas de bancada. Mas entendo também o lado de ambas as partes. Então, senhor presidente, por conta disso, a oposição responsável do desgoverno Lula, que está acabando com a nação brasileira, tem compromisso com o parlamento, compromisso com a democracia, senador Rodolfo, vai liberar a bancada. Minoria, presidente. Pela minoria, deputada Bia Kicis. A minoria também vai liberar. Esse é um assunto que é bastante polêmico, uma parte da bancada favorável, outra contrária. Então, o melhor é que a gente libere. E também eu quero aqui, como deputado do Distrito Federal, me somar à fala do meu colega Rafael Prudente, para dizer que o Distrito Federal está sofrendo um enorme prejuízo. Perdeu 150 milhões de bancada e esse dinheiro vai para onde? Para as eleições, para o fundo das eleições. Mas o Distrito Federal não tem eleições municipais. Portanto, fica o registro aqui, nosso protesto, porque o Distrito Federal deveria ter sido excluído dessa conta, uma vez que não teremos eleições municipais, não temos, isso é verdade, não temos município, não podemos ter eleições municipais. Então, a minoria libera, senhor presidente. Eu consulto o plenário se os senhores deputados e as senhoras deputadas já votaram, se podemos encerrar a votação. Com a palavra, senador Eduardo Girão. Vamos encerrar, presidente. Muitíssimo obrigado, senhor presidente Rodrigo Pacheco. Em primeiro lugar, meu reconhecimento pela sua tentativa de nos poupar de um vexame na última sessão do ano. Eu subo essa tribuna dizendo que eu tenho muita honra de participar desse Congresso Nacional, de combater aqui, deputado Adriano, o bom combate. Faz parte da democracia você perder no voto e tem que respeitar. Mas as coisas precisam estar bem transparentes para a sociedade brasileira. O meu sonho é cada vez mais, não sei se eu vou conseguir, se nós vamos conseguir nessa vida, aproximar a população do Congresso Nacional, porque ela está apartada, deputada Bia Kicis. Agora, o que a gente não pode entender é ter 2 fundões. Se um fundão já é um absurdo, deputado Marcel Van Hatten, são 2 fundões. Olha aqui um exemplo. Comissão de Esporte, que é comandada pelo senador Cajuru, lá no Senado Federal, 7 milhões e 900 mil aqui para as comissões. Você sabe quanto é? Sabe quanto é? Aqui na Câmara dos Deputados, Comissão de Esporte, 1 bilhão 153 milhões. Isso é brincadeira. Não tem cabimento esse tipo de coisa. Critério zero. Aí nós estamos aqui agora, e é bom deixar claro isso. Quem vota contra essa admissibilidade do Partido Novo está votando a favor de dobrar o fundão. E eu tenho independência no mandato, sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, presidente Rodrigo Pacheco, que sei, tento melhorar, mas eu já votei, por exemplo, esse ano no governo Lula, a favor dos mais médicos. Trabalho construído lá na comissão mista. E eu queria votar hoje com o PT. Eu queria votar hoje com o governo Lula para baixar para 900 milhões, que essa era a ideia. Mas o governo Lula mudou. O PT mudou. E quer 5 bilhões agora.
Como é que se explica esse tipo de coisa? O que é que eu vou dizer lá em casa? Essa é a grande realidade. Não sei como vai ser o resultado. A gente sabe que o jogo é bruto, que os donos do partido, os donos do poder mandam mesmo, mas eu acredito ainda na consciência de cada parlamentar e que chega ao Senado para a gente também poder fazer o trabalho. Muito obrigado. Pela liderança do PSOL Rede, deputado Chico Alencar.